Bem-vindos a mais uma palestra do nosso evento do Congresso Brasileiro de Engenharia. Eu sou o Rodrigo e vou falar um pouquinho sobre modelagem na manufatura aditiva. Gostaria de agradecer aos organizadores pela oportunidade de poder conversar um pouquinho com vocês hoje. Vou apresentar brevemente, eu sou formado em Engenharia Mecânica pela Federal de Rio Grande, especializado em máquinas navais pela Marinha do Brasil, mestre também pela Federal de Rio Grande, mais recentemente doutor em Engenharia Mecânica pela Federal de Uberlândia, no Laboratório Laprosol. Tenho aproximadamente 10 anos de experiência na área de modelagem, sendo 6 desses anos em elementos finitos aplicados a processos de fabricação. Já atuei como professor na Federal de Rio Grande, já apresentei diversos artigos em eventos e periódicos. Atualmente já tenho mais de 10 registros de propriedade intelectual em desenvolvimento de software no INPI. Tenho experiência em modelagem, otimização, simulação computacional de processos de soldagem e manufatura aditiva. Atualmente trabalho nessas duas áreas como pesquisador no Laprosolda aqui na Federal de Uberlândia. Uma visão geral então da nossa apresentação, a gente vai falar um pouquinho de manufatura aditiva, fenômenos relacionados, validações, métodos computacionais em sua modelagem, estudos de caso e um pouquinho das perspectivas futuras. Bom, segundo a STM 52900, a manufatura aditiva nada mais é do que a adição de um determinado material camada a camada até a gente obter a nossa peça tridimensional, o nosso componente. Esse material ele pode vir na forma de pó ou de arame metálico, distribuído através de um leito ou de um bocal, geralmente uma tocha. Os princípios podem ser de deposição ou fusão seletiva, onde a gente tem como fonte de energia laser, arco elétrico, feixe de elétrons, onde as duas grandes categorias são os processos PBF, leito de pó, e DED, que é energia direcionada. Então a gente tem aqui no canto inferior o processo de leito de pó, onde eu tenho pó acumulado num determinado recipiente, onde eu vou fundindo então de maneira seletiva esse pó e construindo minha peça camada a camada. Depois a gente pode ter energia direcionada por feixe de elétrons, nesse caso com alimentação de um arame, energia direcionada aqui utilizando um laser e partículas em pó, sendo depositadas através do próprio bocal. Ou, por último, aqui, energia direcionada utilizando arco elétrico, muito semelhante ao processo de soldagem MIG-MAG. Aqui alguns exemplos de peças, aqui uma peça feita pelo processo PBF. Aqui, diversos cilindros feitos através de feixe de elétron. Aqui um pequeno pistão feito por energia direcionada com fonte laser. E aqui algumas peças do Laprosolda feitas com energia direcionada utilizando o arco elétrico como fonte de calor. Bom, sobre os fenômenos físicos, a gente tem muitos fenômenos em comum entre os dois grandes processos PBF e DED, como, por exemplo, convecção e radiação de calor para o ambiente. A gente tem condução através do nosso material sólido. Temos aqui as fontes de energia inserindo toda a energia na nossa peça necessária para o processo. Mas a gente também tem algumas diferenças, No processo PBF a gente vai ter condução de calor no pó, e isso vai depender da compactação do pó, da granulometria dele. O processo PBF geralmente tem uma maior concentração de energia, porque os cordões das camadas são cordões pequenos, certo? Já no processo DED, por exemplo, com arco elétrico, a gente vai ter toda a fenomenologia do arco elétrico, a gente tem a coluna de plasma, trocas de calor com o ambiente e assim por diante. Então, apesar de a gente ter algumas diferenças, o processo em si é muito semelhante. Em relação aos fenômenos então térmicos, a gente tem questões como transferência de calor, movimentação de fluido na nossa poça de fusão, a gente está adicionando material, a gente tem uma fonte de calor móvel. Já do ponto de vista mecânico, a gente vai ter carregamentos na nossa peça devido às diferentes dilatações térmicas. Isso vai causar distorções e tensões residuais, vamos ter desvios de forma. Isso vai afetar a vida em serviço da minha peça.
E do ponto de vista metalúrgico, a gente vai ter mudanças de composição do nosso material, a gente tem diferentes padrões de nucleação e crescimento de grão, certo? Que vai afetar diretamente as propriedades mecânicas da minha peça. Então, que tipo de informação que a gente pode obter desses fenômenos físicos? Dentro daquilo que é chamado da mecânica computacional da manufatura aditiva, a gente pode, então, dentro da parte de temperaturas, microestrutura e a parte mecânica, a gente pode obter ciclos térmicos, taxas de resfriamento, as fases constituintes, a dureza em determinados pontos do meu componente, prever distorções, tensões residuais, desvios de forma e assim por diante. Já na chamada multifísica da manufatura aditiva, a gente está mais interessado em modelar a fonte de calor, ou modelar a poça de fusão, a gente vai um pouco aqui para a parte de fluidos, a gente está interessado na parte de diluição, formato da nossa camada, eficiência térmica da nossa fonte de calor, tudo isso está agrupado naquilo que a gente chama, né, de printabilidade do nosso material, semelhante ao que a gente tem, né, em relação à soldabilidade lá na soldagem. Na parte de otimização de processo e material, nosso material ele vai ter uma certa anisotropia, isso vai influenciar as propriedades mecânicas. Nosso processo a gente pode obter os parâmetros ótimos, tentar fazer um controle em tempo real, a gente vai ter diferentes estratégias de deposição, tudo isso, né, aliado à parte então de procedimento e qualificação na manufatura aditiva. Uma questão muito importante, né, é dizer que o nosso processo de manufatura aditiva ele é multi-escala no tempo e no espaço, ou seja, trabalho com dimensões desde muito pequenas, dimensões muito grandes, e tempos muito pequenos até tempos muito grandes na escala de horas de fabricação da minha peça. Então, né, no lado do muito pequeno, a gente vai ter ali o laser que trabalha na faixa de milissegundos, né, nosso laser que muitas vezes é um laser pulsado que está fazendo o nosso processo. A gente tem ali na escala do muito pequeno a parte de crescimento das dendritas do nosso material, né, os grãos metálicos do nosso material. Daí, partindo daí, a gente vai para a chamada mesoescala, uma escala mediana, né, na escala de alguns milímetros, onde a gente vai modelar alguns segundos, um minuto do nosso processo, chegando até a uma grande escala, onde a gente vai modelar aqui peças completas, certo? A gente vai fabricar e modelar peças completas, que podem ter vários metros, né, de dimensão, e essa deposição pode demorar várias horas. Uma grande questão que surge é como é que a gente vai acoplar essas diferentes escalas, ou se a gente pode negligenciar algumas, fazer algumas, né, hipóteses simplificadoras, para a gente poder modelar de maneira rápida, mas com acurácia, o nosso processo. Trago aqui, né, uma principal motivação para a nossa utilização da modelagem, esse exemplo do livro do Golda, que foi o criador da fonte duplo elipsoide. Na indústria automobilística, na década de 80, né, a gente tinha que fazer aproximadamente 12 protótipos físicos daquele componente mecânico do carro como um todo, até chegar no nosso modelo final aqui embaixo, certo? Ou seja, a gente tinha um grande gasto experimental e a gente não podia fazer muitas variações dos nossos parâmetros, trocar material, dimensões, espessuras, etc., porque isso agregava, né, um grande tempo, né, para os testes e um grande custo para cada teste que é realizado. Atualmente, né, na indústria automobilística, os testes, né, foram reduzidos para basicamente 2 testes. A gente faz um teste experimental que vai ser utilizado para validar, então, os nossos modelos computacionais, e nesses modelos que a gente vai fazer todas as variações desejadas de uma maneira muito mais rápida e com custo muito menor, certo? E com isso a gente vai obter, então, o nosso componente, o nosso veículo aqui no final. Só que é um paralelo, né, para a indústria automotiva, mas serve para qualquer tipo de indústria que a gente tem hoje em dia dentro da engenharia mecânica, dentro de todas as engenharias. Então, o uso da modelagem computacional trouxe uma maior inovação, visto que eu posso testar mais variantes, né, do meu componente ou do meu processo. Eu posso testar algumas coisas mais inusitadas que talvez não seriam permitidas, fazer um teste físico
mas no computador a gente pode fazer isso rapidamente com um custo bem baixo, certo? E além de uma maior inovação, a gente também trouxe uma grande redução de custos e tempo. Se a gente for ver, né, lá na década de 80, o carro produzido de um ano para o ano seguinte, ele tinha apenas pequenas melhorias, enquanto que hoje, se a gente pegar um carro produzido ano passado e um carro produzido esse ano, a gente vê que a gente já tem grandes modificações e grandes avanços, porque hoje em dia a modelagem permite a gente testar inúmeras variações e chegar num design muito mais otimizado. Mas antes de entrar na parte de modelagem, uma parte muito importante que muitas vezes o pessoal negligencia é a parte da validação. Como é que eu sei aquilo que eu estou prevendo no meu modelo está correto? O que eu estou medindo? Eu estou medindo a temperatura ou estou medindo uma taxa de resfriamento ou um fluxo? Certo? Isso é interessante saber na hora que a gente vai começar a construir o nosso modelo. Principalmente, quais são as minhas incertezas de medição? Eu vou ter uma medição de 100 graus, mais ou menos 5 ou mais ou menos 1 grau? Isso vai interferir diretamente na escolha do modelo que eu vou estar trabalhando. E a gente tem que lembrar que ainda tem medições na entrada e na saída. Para medir a temperatura de uma simulação térmica que a gente vai querer comparar, a gente vai precisar medir uma tensão, uma corrente elétrica para computar a energia que vai entrar no nosso modelo, ou seja, a gente tem que estar a par de todas essas incertezas de medição daquilo que a gente vai ter disponível na hora de pensar qual modelo mais adequado e como é que eu vou construir esse modelo computacional. Então, dentro das três grandes áreas, na parte térmica a gente vai ter então à nossa disposição termopares, pirômetros laser, câmeras infravermelha. Para a parte de mecânica, a gente vai ter medir a distorção final menos a inicial, uma distorção transiente, medir tensões residuais através de métodos como furo cego, algum método de difração. E na parte metalúrgica a gente tem todas as questões de microscopia, EBSD, quantificação de fases e ensaios não destrutivos. Mas uma questão muito interessante é que se a diferença entre o experimento e a simulação é menor que a minha incerteza de medição, eu já posso dizer que o meu modelo está adequado. O que eu quero dizer com isso? O método do furo cego para tensões residuais costuma ter uma incerteza aí na faixa de mais ou menos 50 megapascal. Então, se eu medir 250 megapascal, mais ou menos 50, eu vou estar numa faixa aí de 200 a 300 megapascal. Se eu tenho um modelo analítico que me deu 280 e um modelo numérico que me deu 260 megapascal, nessa incerteza de medição que eu tenho à minha disposição, esses dois modelos satisfazem aquilo que eu estou querendo fazer. O numérico está mais próximo do meu valor central, está, só que ele demora mais tempo, então eu tenho que pesar isso tudo numa balança na hora de decidir qual modelo mais adequado, certo? Então, nesse exemplo que eu dei para vocês, talvez um modelo analítico pode estar um pouquinho fora do valor central, mas está dentro da minha incerteza de medição, talvez ele seja o mais adequado para aquilo que eu estou interessado em estudar. Bom, e sobre os métodos computacionais, apesar dos métodos analíticos a gente poder resolver à mão, hoje em dia todo mundo utiliza o computador para resolver, nem que seja uma planilha, tipo Excel, a gente vai entrar os valores em diferentes células e vai calcular alguma equação que a gente está interessado em obter. Os métodos analíticos, eles têm algumas hipóteses limitadoras, que restringem um pouco o seu uso, no entanto, ele nos dá uma resposta instantânea. No momento que eu aperto um botão, ele já dá a resposta daquela grandeza que eu estou interessado. Já os métodos numéricos, eles têm uma maior acurácia que os métodos analíticos, geralmente, só que ele exige mais recursos computacionais. E aí cabe o engenheiro, que está fazendo a modelagem, pesar essas duas questões e decidir qual método é mais adequado. Independente do método numérico que a gente está utilizando, geralmente a gente vai ter etapas de pré-processamento, onde a gente vai, então, ter uma geometria CAD que a gente vai querer trabalhar, geralmente vai ter que discretizar essa minha geometria, se foram elementos finitos, vou discretizar em nós, em elementos. Tenho que definir condições de contorno iniciais para o meu problema.
dizer onde é que estão as minhas cargas, sejam cargas térmicas, mecânicas e assim por diante, né? E também entrar com as propriedades do meu material. De acordo com as minhas equações governantes, né, eu vou fazer então o processamento através de uma formulação matemática, dependendo do método, e vou geralmente resolver algum tipo de sistema de equações. E no pós-processamento, então, a gente vai fazer a visualização desses resultados e alguma manipulação desses resultados para poder observar as grandezas de interesse que a gente tem. Então, a gente pode, né, modelar com esses métodos computacionais questões como condução de calor, fluido dinâmica, né, o regime elástico, né, na parte mecânica do material, modelar o regime elástico, elastoplástico, viscoelastoplástico, e na parte metalúrgica, né, a parte de termodinâmica química, nucleação, crescimento de grão e assim por diante. Né? E os métodos, então, computacionais na manufatura aditiva? Para a parte térmica, a gente utiliza desde distâncias finitas até elementos discretos, passando por elementos finitos, volumes finitos, dos métodos VOF e assim por diante. Já na parte mecânica, a gente tem uma grande predominância do elementos finitos, certo? Desse método ele é o mais utilizado para avaliar distorções, tensões residuais. Na parte metalúrgica, a gente tem basicamente três métodos, né, aqui em ordem de acurácia e tempo computacional, que são os métodos de Monte Carlo, Cellular Automata e o Phase Field. E a gente tem que lembrar que todos esses métodos podem ou não ser acoplados entre si, e algo muito atual que a gente tem, né, nos dias de hoje é a questão do aprendizado de máquina, do machine learning, né, que permeia todas essas áreas, já que a gente está gerando muitos dados, né, de modelagem computacional, a gente pode tentar utilizar o machine learning para extrair alguma coisa desses nossos modelos. Então, na área térmica, né, eu posso, por exemplo, aqui apresentar aqui uma simulação de elementos finitos, certo? Da parte térmica do processo de manufatura aditiva. A gente pode utilizar aqui, por exemplo, elementos discretos para simular as partículas do meu pó metálico, junto com a parte de fluidos, para analisar aqui como é que fica a deposição de uma camada. Isso aqui a gente já está na escala mesmo, certo? E a gente pode até trabalhar com volumes finitos e outros métodos, como a gente tem aqui, analisando, né, como é que a parte eletromagnética interfere no destacamento da gota que está levando, né, está numa alta temperatura, e com isso a gente vai tendo a formação aqui da nossa camada de manufatura aditiva. A parte térmica geralmente é a mais importante, porque é nela que a gente faz todo o input de energia do nosso processo, e isso vai interferir nas outras áreas, mecânica e metalúrgica. E o grande uso prático é que, tanto na indústria quanto no próprio uso das normas de engenharia que a gente tem, muitas vezes a temperatura ela já é indicativo de algo importante no meu processo ou no meu componente. Então, muitas normas têm faixas de temperatura que a gente pode trabalhar, ou temperaturas que não podem ser ultrapassadas, ou tem que atingir uma temperatura mínima. Então, a simulação térmica, né, modelagem nessa etapa térmica, já me permite extrair bastante informação, né, informações importantes que podem me ajudar no projeto dos meus componentes. Já na parte mecânica, onde a gente tem a predominância dos elementos finitos, né, eu vou estar interessado então aqui, como por exemplo nessa peça feita aqui pelo método PBF, eu vou estar interessado na distorção dessa minha peça, nas tensões residuais, né, nas pernas desse meu arco aqui. O grande interesse da indústria, né, para modelar a parte mecânica do meu processo de manufatura é que a gente pode diminuir os retrabalhos, visto que eu posso prever distorções e tensões residuais, então eu posso pensar em maneiras de mitigar esses problemas, né, com antecedência, né, antes de partir para a parte de produção. Eu também posso planejar outras etapas do meu processo. Se não tem como fugir da tensão residual, eu posso simular um tratamento térmico e ver se esse tratamento vai ser o suficiente para trazer as minhas tensões residuais a níveis aceitáveis dentro de uma norma, por exemplo. Partindo da parte metalúrgica, né, aqui, por exemplo, com o método Monte Carlo,
né, onde eu estou verificando como é que ocorre o crescimento dos meus grãos conforme eu vou depositando as minhas diferentes camadas. Método celular autômata, aqui onde a gente variou, onde se varia a velocidade de deposição e a gente vê a influência, né, na microestrutura. Eu posso chegar até o método phase field, onde eu vou modelar o crescimento das minhas dendritas, né, e como isso vai afetar o crescimento dos meus grãos no meu material, certo? E com isso eu vou estar interessado então na parte de microestrutura e propriedades mecânicas que eu posso acabar prevendo aqui na minha modelagem. E o que eu preciso então para a minha modelagem computacional da manufatura aditiva? Eu vou precisar então de parâmetros do processo como correntes e tensões elétricas, potência do meu laser, velocidade de alimentação do pó ou arame, né, foco do laser, velocidade de deslocamento, se eu tenho uma atmosfera protetora. Para a parte do material que eu estou modelando, o estado inicial desse material, as fases presentes, composição química, propriedades, né, térmicas, termofísicas e propriedades mecânicas, e assim por diante. No meu pó, eu estou interessado na granulometria, na compactação desse pó dentro do meu equipamento, certo? Ainda tem outros aspectos, como, por exemplo, né, o planejamento do meu caminho de deposição, que estratégia que eu vou utilizar, se a minha peça é uma peça simples ou complexa, o meu substrato, qual é a temperatura dele, ele está sendo resfriado ou aquecido, material do substrato, dimensões, as restrições, né, que eu estou aplicando do ponto de vista mecânico no meu substrato, tudo isso então vai entrar naquelas questões da minha modelagem, principalmente na minha etapa de pré-processamento. Uns aspectos interessantes que a gente tem utilizado hoje em dia na modelagem da manufatura aditiva, né, são esses 4 aspectos aqui. A gente utiliza hoje em dia, eu já estou trabalhando com malha adaptativa, por exemplo, onde a grande vantagem é a redução do tempo computacional, mas a gente só consegue aplicar isso para geometrias mais simples. Conforme mais complicada a minha geometria, é difícil a gente calcular os gradientes para poder utilizar algum método de malha adaptativa. Hoje em dia já se utiliza bastante, né, acoplamentos e multifísica, onde eu vou acoplar diferentes fenômenos ocorrendo ao mesmo tempo. Isso traz uma maior fidelidade para a minha modelagem, só que o custo computacional ele cresce de maneira exponencial, porque eu estou resolvendo muito mais equações ao mesmo tempo. Computação paralela eu também já utilizo atualmente, é bem interessante que a gente consegue subdividir o nosso problema, né, e despachar, então, tem que ser resolvido para diferentes processadores ou diferentes placas de vídeo, trazendo como vantagem uma grande redução no tempo computacional. A questão é que o custo, né, desses equipamentos com vários processadores, várias placas de vídeo, a gente tem um certo custo agregado para utilizar esse tipo de abordagem na nossa modelagem. Também temos, né, os métodos, né, de inteligência artificial, né, dirigidos por dados, onde a gente também tem uma redução de tempo, a gente pode pegar um modelo complexo e tentar simplificar esse modelo, reduzindo meus tempos computacionais. No entanto, a maioria desses métodos precisa de uma grande quantidade de dados para funcionar corretamente, certo? Em relação aqui à parte de software, né, eu costumo fazer então essa divisão aqui. Eu vou apresentar para vocês. A gente tem softwares gerais que utilizam os métodos mais clássicos, softwares como ANSYS, Console ou 3D, só que aí a gente tem que construir todo o nosso modelo de manufatura aditiva, criar subrrotinas para implementar a manufatura aditiva, mas hoje em dia a gente já tem alguns softwares específicos, como o Simufact Adit ou o próprio Sysweld, que já são mais voltados para processos de fabricação e manufatura aditiva, onde a gente já tem muita coisa pronta que ajuda, né, então, a agilizar um pouco aquelas etapas de pré-processamento e poder fazer a nossa modelagem de uma maneira mais expedita. A gente ainda tem softwares auxiliares, como por exemplo para obter as propriedades do nosso material, né, como o software CalFAD, JMatic Pro, e a gente ainda tem linguagens de programação como o Python, onde a gente pode fazer subrotinas para auxiliar esses outros softwares que a gente está utilizando. A gente não pode deixar de falar na parte open source, né, como por exemplo o CodeAster, o OpenCalFAD. Atualmente eu utilizo o CodeAster também para as minhas simulações.
onde a gente tem uma grande redução, né, dos custos de aquisição de software, mas esses softwares ainda, em alguns aspectos, estão um pouco atrás dos softwares proprietários, mas em outros aspectos eles já se encontram à frente, né, já são mais avançados do que alguns softwares proprietários que a gente tem à disposição. Então a gente tem que lembrar, né, que o software é apenas uma ferramenta. O engenheiro por trás do software é que é o grande responsável por fazer uma modelagem correta. Cabe aqui trazer um pequeno exemplo lá da minha cidade natal, né, onde teve o prédio de uma escola que, após 6 meses de ter sido construído, esse prédio teve que ser interditado por rachaduras nas colunas, nas lajes e vários problemas estruturais. Felizmente, os danos foram somente materiais. Mas, conversando com um engenheiro civil que conheceu a situação, ele disse que o responsável por apresentar o projeto executivo, né, nas etapas de licitação, ele simplesmente pegou um software de modelagem da área de engenharia civil, fez uma breve modelagem dizendo quais eram as cargas, etc., e o software entregou dimensões de colunas, de lajes, etc. Só que como ele era um mero curioso no uso do software, né, não soube fazer uma análise mais criteriosa daquilo que o software entregou, certo? Tudo acabou sendo então subdimensionado e em 6 meses o prédio já apresentou problemas estruturais, né? Então isso acaba manchando um pouco o nome da modelagem computacional, certo? E além disso, teve todo um desperdício de dinheiro público, né, do nosso dinheiro, visto que teve que ser feito reparos nesse prédio, né, feitas modificações que não seriam necessárias caso tivesse sido feito um projeto adequado no início e algo adequado tivesse sido entregue. Então, lembrando que o software é uma mera ferramenta. Você, engenheiro que está fazendo a modelagem, é o grande responsável, então, por fazer as coisas da maneira correta. Entrando na parte de estudos de caso, né, vamos falar um pouquinho aqui de modelagem analítica, de um software que a gente desenvolveu aqui na UFO, que é o Ampred, onde eu digo quais são as dimensões que eu quero para a minha parede de manufatura aditiva, e o software vai dizer então quais são os parâmetros de processo que eu tenho que utilizar. Por que isso é importante, né? Como a gente pode ver aqui, né, aqui a gente tem, por exemplo, o exemplo de uma parede que entrou em colapso, né, devido a um grande acúmulo de calor, e aqui uma outra parede, né, que como a gente pode ver aqui ao longo da seção transversal dela, aqui manufatura aditiva feita por arco elétrico, né, MIGMAR, a gente vê aqui que a gente tem dimensões variáveis, uma espessura variável, ou seja, o processo não está muito bem otimizado. E como a gente pode ver nessa foto aqui, dependendo da minha velocidade de deposição, a gente pode ver aqui que a gente vai ter diferentes alturas de camadas, ou seja, os parâmetros de processo influem de maneira muito intensa naquele componente que eu estou depositando. Partindo, né, do modelo original, né, de Rios, de 2009, onde a gente tinha uma modelagem, né, para os processos TIG pulsado e plasma, né, utilizados para a manufatura aditiva. Ele apresentou um modelo geométrico, né, com algumas características e algumas grandezas, algumas variáveis aqui criadas, né, e adotadas para a parede sendo depositada. Então, esse modelo original ele é um modelo geométrico, mas um modelo térmico-analítico bidimensional, onde o principal objetivo desse tipo de modelo é a redução de custos. Se eu puder prever melhor os meus parâmetros de processo sem ter que fazer inúmeros pré-testes, eu estou economizando tempo e eu estou economizando material. E se for um material de valor elevado, certo? Quanto menos testes, mais eu economizo, né, na parte aqui de custos, né, de material. Então, como é que funciona esse modelo original? Eu vou dizer, então, a largura de parede que eu quero e a altura da camada que eu quero para a minha parede que eu estou depositando. E dentro das capacidades do meu equipamento, né, de velocidade de deposição e velocidade de alimentação, esse modelo ele vai entregar uma dessas variáveis juntamente com a energia necessária para a gente poder efetuar o processo da maneira mais correta possível e obtendo essas dimensões desejadas já na primeira tentativa, fazendo pequenos
ajustes finos. E tudo isso então depende de temperatura de interface, da largura e da altura da minha camada e de alguns outros parâmetros, né, explicados melhor nesse trabalho aqui do Rio. Então aqui no LaProSolve a gente implementou isso na forma de um aplicativo, na forma de um software, e a gente aprimorou esse modelo, certo? Ou seja, aqui a gente tem a interface, né, do aplicativo funcionando, onde a gente seleciona material, as dimensões desejadas para a minha parede, e no final a gente vai ter então, né, as variáveis de processo que a gente precisa utilizar para obter essas dimensões desejadas. A gente aprimorou esse nosso modelo, estendeu ele para o processo MIG-MAG, para manufatura aditiva com MIG-MAG. A gente fez um modelo geométrico modificado, utilizando uma elipse como referência, onde a gente conseguiu reduzir as margens de erro, né, em 30% em relação ao nosso modelo original. A gente estava tendo erros na faixa de mais ou menos 15% e já reduzimos isso para mais ou menos 10%, como por exemplo a gente tem aqui na questão de prever a velocidade de deposição que tem que ser utilizada para a manufatura aditiva. E a gente também está implementando um modelo térmico analítico, só que agora tridimensional, para prever melhor a energia necessária que eu tenho que aplicar no meu processo. Então, apesar de ser uma modelagem analítica mais simplificada, ela consegue entregar parâmetros importantes para quem está trabalhando com a manufatura aditiva, para quem está realmente, né, depositando as peças que a gente deseja construir. E a gente ainda vai fazer mais uma modificação, que é introduzir elementos finitos, né, substituindo esse modelo térmico analítico, só que a gente vai analisar o seguinte: será que o tempo que eu vou demorar a mais para rodar um elemento finito, ele vai me trazer uma acurácia muito maior, ou será que esse modelo analítico ele já é suficiente para o propósito que eu estou trabalhando aqui? Isso então é aquilo que nós, como engenheiros, né, trabalhando com modelagem, temos que fazer essa análise e decidir, né? Será que vale a pena um modelo mais completo se o ganho de acurácia talvez não vai ser tão grande? A gente vai analisar isso e tomar uma decisão de engenharia para verificar se para esse caso aqui a modelagem numérica por elementos finitos ela é necessária ou não. Segundo estudo de caso, que também foi desenvolvimento de um aplicativo, né, denominado G-Code to Sim, ele parte da seguinte pergunta, da seguinte questão: a gente tem uma certa dificuldade para a modelagem da simulação numérica, que é a etapa de pré-processamento, onde a gente tem muitas vezes que, da peça que a gente vai fazer para manufatura aditiva, eu tenho que importar essa peça para o meu software de elementos finitos, por exemplo, para outro software, para outro método. Então eu tenho que fazer a importação, limpeza de geometria, simplificação da geometria, criação da minha malha. Às vezes a malha não está adequada, eu tenho que fazer ela de novo, ou seja, é uma etapa que despende muito tempo, né, do engenheiro de simulação fazer tudo isso. E aí surgiu a pergunta: por que eu não posso usar uma informação que já existe, que é um código G com as trajetórias, né, dessa peça que vai ser depositada? Por que eu não uso esse código G para construir a geometria, construir a minha malha e, inclusive, movimentar minha fonte de calor na simulação? Afinal, esse código G, né, essa estratégia já foi criada. Então, a gente tem exemplo aqui para essa peça em C, diferentes estratégias aqui como zigue-zague, raster e contorno. Eu vou, então, pegar o código C que iria ser testado, né, na hora de fazer a minha deposição, e eu vou modelar isso e verificar algumas questões importantes na minha simulação. A gente pode ver aqui que, por exemplo, aqui para essa peça em si, a trajetória zigue-zague, a peça apresentou uma breve textura externa aqui, que difere um pouco das dimensões originais do meu modelo CAD. Mas isso aqui não vai ser um grande problema de modelagem, por quê? Porque aqui a gente tem a trajetória real da nossa tocha, né, do nosso equipamento, ou seja, como a minha peça realmente vai ficar, ela vai ter essa textura externa, certo? Então, se ela vai ter essa textura externa, modelar isso não atrapalha em nada, ou atrapalha muito pouco a minha modelagem, né? Então, a gente tem um exemplo aqui, né, de uma peça semelhante a um flange, como vocês podem ver. Essa peça tem uma pequena textura devido à estratégia raster que foi utilizada aqui. E aqui embaixo vocês podem observar então a simulação aqui
acontecendo, certo? A minha fonte de calor se deslocando e eu estou adicionando no meu material passo a passo, certo? Tudo isso aqui foi feito de maneira praticamente automatizada através do nosso software, onde eu vou então entrar com o arquivo do código G, vou definir algumas coisas como offset entre os cordões da camada, a altura da minha camada, definir aqui o tipo de estratégia. Atualmente a gente trabalha aqui com 5 estratégias disponíveis. E aí eu vou gerar dois arquivos, um com geometria e malha e outro com a trajetória da minha fonte de calor. E basta então importar esses arquivos no meu software de simulação e eu já tenho a simulação aqui acontecendo por completo. É claro que cabe ao engenheiro, né, fazendo a modelagem, né, analisar se os arquivos gerados estão corretos, se as condições de contorno estão implementadas de maneira correta, às vezes fazer uma pequena correção, um ajuste fino, mas isso aqui reduziu grandemente, né, o tempo de pós-processamento das simulações que a gente tem feito aqui no laboratório. Outro estudo de caso aqui, né, que seria a modelagem numérica da técnica NIAC. A técnica NIAC, né, ela é um resfriamento ativo por quase imersão, onde a peça que eu estou depositando ela vai ficando submersa em água ou outro fluido, deixando apenas uma pequena parte exposta dessa peça, né, das camadas que estão sendo depositadas naquele momento. Isso aqui, né, foi criado, isso é uma patente do LaProSolda, né, do professor Leandro. Isso foi criado visando, né, uma maior extração de calor, um aumento nas taxas de resfriamento e também uma estabilização do processo de manufatura aditiva. Só que isso trouxe algumas variáveis adicionais, como essa variável aqui, que a gente denomina yield, que é o quê? É a distância da lâmina da água até a camada que está sendo atualmente depositada. Então, diferentes distâncias, né, da água até a camada vão gerar diferentes taxas de resfriamento na minha peça, além de outras alterações. Então, desse estudo de caso, o grande desafio é o quê? Modelar essa transferência térmica aqui para a minha água que está dentro aqui da cuba onde eu estou depositando a minha peça. A minha parede, ou a minha peça mais complexa, né, boa parte dela vai estar submersa em água ou em outro fluido. O principal desafio numérico aqui é que a minha condição de contorno, né, de troca de calor, ela muda durante a minha deposição. Ou seja, a cada camada que eu deposito, eu tenho que mudar na minha simulação as minhas condições de contorno. Esse é o meu desafio numérico. Então, o que foi feito? Isso aqui, né, é um trabalho híbrido entre a parte analítica e numérica. Então, eu fiz uma modelagem analítica da convecção natural aqui da água, onde a gente vai calcular, então, todos aqueles parâmetros dimensionais, número de Rayleigh, Nusselt, Prandtl, etc. E a gente vai fazer isso tudo para obter, então, uma curva, né, do meu coeficiente de troca de calor da superfície externa em relação à variação da temperatura. E com essa curva eu vou implementar isso numericamente. Eu poderia modelar a água no entorno da minha peça através de volumes finitos, por exemplo, CFD. Poderia modelar a água e talvez não fazer essa modelagem analítica? Poderia. Só que aí a minha simulação ficaria ordens de grandeza mais demoradas, certo? Que eu trabalharia com a parte de fluidos também. E eu traria várias complicações para a minha simulação. É possível fazer isso? É. Já vi trabalhos, né, que fazem algo semelhante, não em relação a NIAC, mas abordagem semelhante, que conseguem fazer isso. Só que o tempo computacional é muito grande, certo? Então, aqui se pensou, quem sabe uma modelagem analítica com algumas hipóteses simplificadoras que reduzem um pouquinho o nosso problema, mas que ainda são hipóteses aceitáveis, né? Eu pensei em utilizar isso e ver se a gente conseguia, então, fazer uma validação adequada. Foi possível fazer essa validação, certo? A gente tem aqui dois casos, né? A gente fez aqui uma medição com pirômetro acoplado à tocha que está fazendo a deposição, o que gerou esse padrão aqui de ciclo térmico, certo? E eu tenho aqui em azul uma simulação com essa técnica NIAC implementada numericamente, e em vermelho a gente tem um exemplo de resfriamento natural, né, de convecção ao ar apenas. Aqui a gente já está na 8ª ou 10ª camada, não lembro agora exatamente, mas a gente pode ver
que a curva azul e a curva preta, né, do experimento, elas estão praticamente sobrepostas aqui, enquanto que, dizendo que a técnica aparentemente está implementada da maneira correta, enquanto que aqui uma simulação com convecção natural apenas ao ar, a gente vê que a gente tem uma taxa de resfriamento muito menor, levando a maiores temperaturas, e isso aqui, como a gente pode ver, isso vai acumulando ao longo do tempo, certo? Aqui a gente tem exemplo de uma das peças, né, de uma das paredes simuladas. Ou seja, essa taxa de resfriamento variável nas camadas, né, e esse acúmulo de calor vai trazer os problemas, como a gente pode observar aqui, certo? Aqui no NC a gente tem resfriamento natural e aqui a gente tem algumas condições diferenciadas utilizando a técnica. Pode ver aqui que as dimensões da parede estão variando. A nossa parede ela tem uma geometria que parece tão cônica, certo? A largura da parede está aumentando ao longo do tempo e eu obtive uma altura menor daquela que eu gostaria. Enquanto que utilizando a técnica NIAC, que a gente tem? A gente tem uma constância, né, de largura desde o início aqui da minha deposição, certo? E nos gráficos de ciclo térmico a gente consegue observar que o ciclo térmico está constante a cada camada, ou seja, as taxas de resfriamento estão constantes, que vai levar a microestruturas muito semelhantes, né, para cada camada, além de outras questões metalúrgicas e mecânicas. Como a gente vê aqui, né, na parte em azul escuro, a gente vê aqui que a cada camada que eu estou depositando, a gente observa que a simulação está praticamente constante, o perfil está sendo praticamente o mesmo. Enquanto que sem a técnica NIAC, a gente vê aqui que vai havendo um certo acúmulo de calor camada a camada que vai sendo depositada, e além disso, né, as temperaturas a cada camada vão ficando cada vez maiores, o que traz problemas como esse que a gente pode observar na seção transversal, além de problemas microestruturais, já que a gente tem diferentes taxas de resfriamento, certo? Esse aqui é outro estudo de caso que eu pensei em trazer para vocês. Aqui o estudo de caso 4, né, que ainda tratando de modelagem numérica da manufatura aditiva, né, eu não posso dar muitos detalhes, porque isso aqui é um projeto com empresa, mas aqui, né, a gente está modelando então um tubo com uma determinada liga de aço inox, sendo feito por deposição, né, por manufatura aditiva por elétrico, certo? Onde a gente já demonstra um uso prático do software G-Code to Sim e daquela modelagem numérica do NIAC que eu apresentei para vocês. Dado o código G, apesar do tubo ser uma geometria simples, né, de desenhar, outras geometrias seriam mais complexas, mas como aqui a gente já tinha o código G para esse tubo, foi apenas utilizar a questão de utilizar o software G-Code to Sim, e já foi gerada então geometria, malha e toda a trajetória aqui em espiral da fonte de calor para fazer a deposição desse tubo aqui de aço inox. Certo? Aqui a gente tem, né, o corte, né, da seção transversal do tubo e o tubo sendo depositado. Uma das coisas que a gente está interessado em testar aqui são as diferentes condições de gerenciamento térmico, ou seja, eu vou depositar o tubo sem nenhuma extração acentuada de calor, vou usar minha técnica NIAC, vou utilizar algum outro tipo de técnica de gerenciamento térmico, e essa é uma das questões que a gente estava interessado em estudar. Onde o principal objetivo para essa liga de aço inox, mas para qualquer liga metálica, seria o quê? Evitar certos problemas metalúrgicos. Por quê? Para essa liga específica que a gente está utilizando, a gente tem dois problemas metalúrgicos. Precipitação de carbonetos a altas temperaturas e precipitação de carbono no contorno de grão nessa faixa aqui de temperatura. Isso aqui pode trazer problemas de corrosão nesse meu aço inox, certo? Então, conversando com um amigo, com um colega metalurgista, né, ele até comentou que talvez para esse tipo aqui de geometria, para esse tipo de tubo, talvez não haja tempo suficiente para ocorrer esse problema aqui de carbono, certo? Mas a gente pode ver aqui que a gente chega na linha em azul, na condição 1, a gente chega a ficar aqui mais de 1,5 minutos, né, nessa região, que pode trazer problemas indesejáveis para o nosso material.
Então, o que eu estou apresentando para vocês aqui? Num ponto a 30 milímetros de altura desse tubo, eu estou monitorando a temperatura conforme vai ocorrendo a deposição. O tubo chega a ter 100 ou até 200 milímetros de comprimento. E eu tenho duas condições aqui, em diferentes gerenciamentos térmicos, onde a gente pode observar aqui claramente que essa condição em vermelho, que é uma condição semelhante à modelagem aqui do NIAC, a gente consegue taxas de resfriamento mais elevadas e a gente consegue passar rapidamente por essa região indesejada para esse meu material. E se a gente somar esses tempos, a gente ficou um tempo muito menor, nessa região, quando a gente compara com a condição 1 aqui, que ela é mais similar a uma condição de resfriamento natural. Ou seja, simplesmente mudando o gerenciamento térmico durante a minha deposição, a gente consegue taxas de temperatura diferentes ao longo da construção da nossa peça. E não só para o aço inox, mas para cada material, a gente vai ter um determinado problema metalúrgico a ser evitado. Então a gente consegue estudar isso através da modelagem numérica, certo? Para a gente poder prever aqui poder testar diferentes condições térmicas, e com isso a gente economiza material, a gente economiza tempo, E outra questão interessante é que para peças mais volumosas, onde eu vou testar diferentes trajetórias, no caso desse material aqui, desse aço inox, pode ser que a gente passe muitas vezes pelo mesmo ponto, então esse ponto vai sofrer inúmeros ciclos numa região indesejável, certo? Talvez para o tubo isso não seja tão pertinente, mas para outras geometrias isso pode causar problemas metalúrgicos graves no meu material, certo? Então, através da modelagem, a gente consegue fazer esse tipo de avaliação sem gastar mais material em um tempo muito menor. E para não dizer que eu não falei de modelagem metalúrgica, certo? Vou apresentar aqui para vocês rapidamente o método celular autômata com elementos finitos, implementado aqui puramente em Python. Infelizmente é um modelo incompleto, porque a gente também na modelagem sofre um pouquinho problema da falta de recursos humanos, Mas o que eu pensei em fazer aqui nesse estudo de caso? Começando com o caso da soldagem aqui, com o campo de temperaturas eu modelar então o crescimento dos grãos do meu material. O que está faltando nesse modelo aqui? Já foi implementado o modelo celular autômata, eu já consigo aqui colocar de maneira manual e arbitrária a nucleação e crescimento dos meus grãos, como a gente pode ver aqui nessas cores em cinza. Esse crescimento ainda está arbitrário, certo? Mas o que falta apenas nesse modelo agora é o quê? Implementar as regras de velocidade, de crescimento do meu grão e de nucleação desse grão, meu material aqui líquido. Então, cada material vai ter a sua regra, baseada no resfriamento, baseado no meu ΔT, conforme a peça vai resfriando, certo? Onde o meu principal objetivo é prever morfologia, tamanho e direção dos grãos do meu material metálico, para a gente obter resultados semelhantes a esse aqui do laboratório SAND, onde a gente consegue prever, então, toda a estrutura, toda a morfologia dos grãos do meu material, e com isso a gente pode, então, variar a velocidade de deposição, entrada de energia, e ver como que isso vai afetar, então, a microestrutura do meu material, certo? Bom, mas por que eu estou falando aqui de soldagem se eu deveria estar falando de manufatura aditiva? Essa aqui é uma pequena dica que eu deixo para vocês, certo? Já que a gente vai testar algo novo, que nunca trabalhou, um novo método, nova metodologia, algo diferente, nessa nossa área aqui de processo de fabricação, às vezes é interessante a gente testar na modelagem da soldagem, porque a literatura é mais rica, a gente tem mais material para poder comparar e para poder consultar, certo? E a soldagem ela acaba sendo mais simples que a manufatura aditiva. E uma vez que você tem o seu modelo, o seu novo método, metodologia funcionando com um caso que você já tem conhecido de soldagem, aí você transfere isso para a manufatura aditiva, certo? Considero isso uma abordagem mais interessante, eu deixo isso como de dica para vocês. Os meus modelos open source de manufatura aditiva, eu fiz exatamente isso. Trouxe meus modelos de soldagem para o open source e depois levei eles para a parte de manufatura aditiva
e não tive muitos problemas durante a minha modelagem, porque eu consegui fazer algo passo a passo, analisando os problemas um por vez, e consegui fazer essa transição de maneira suave, sem encontrar muitos problemas. Então, essa parte de modelagem metalúrgica eu deixo mais desse ponto de vista dessa dica para vocês. Comecem com uma modelagem mais simples, estão modelando algo novo, e depois vocês migram para aquele processo de interesse de vocês. Bom, então qual seria o futuro, né, encerrando aqui os estudos de caso, qual seria o futuro da nossa modelagem da manufatura aditiva? O principal desafio ainda é o tempo computacional, gente, não adianta. Né? Principalmente na parte da indústria, a gente quer tempos computacionais reduzidos, a gente quer uma resposta rápida para prever parâmetros, prever uma distorção, etc. Então, trabalhar em técnicas e metodologias que reduzam o tempo computacional ainda é o grande desafio da modelagem na manufatura. Na parte de propriedades de materiais, né, ter bancos de dados com propriedades confiáveis, modelos confiáveis, né, como JMAT-Pro e CalFAD, onde a gente entra a composição química do material e com isso obtém as propriedades térmicas e mecânicas. Isso é algo muito interessante de se trabalhar. Como eu disse para vocês, a parte, né, multifísica, os acoplamentos, o que o fluido interfere na parte mecânica, como é que a parte mecânica vai modificar a minha microestrutura e assim por diante. Isso é algo interessante para se trabalhar no futuro. Pessoal da área experimental, diminuir as incertezas das minhas medições, permitir medições em tempo real, consiga fazer inclusive um controle do processo em tempo real, mas eu diria que o principal aspecto ainda é a qualificação de pessoas, né? Como eu disse para vocês, não sejam apenas um curioso, um usuário de software que foi lá, fez alguns tutoriais e acha que sabem fazer modelagem. Estudem modelagem, estudem a física por trás do problema, montem bem o problema de vocês, certo? Para a gente evitar problemas futuros e acertar de primeira na nossa modelagem e poder assessorar muito bem o pessoal da parte experimental, o pessoal que está realmente fabricando as peças, né, depositadas por manufatura aditiva, certo? Então, recapitulando aqui, a gente falou um pouquinho do que era manufatura, fenômenos físicos, previsões, escalas, métodos e modelagens, técnicas, alguns estudos de caso, o futuro da modelagem, né? Mas eu deixo a principal reflexão para vocês, né, de um dos trabalhos do Deb Roy, que é a seguinte: é mais interessante hoje em dia a gente construir modelos confiáveis, mas um pouco mais simplificados, certo? Que eles são úteis para a gente prever variáveis de processo e evitar os defeitos mais típicos, enquanto que a gente deixa os modelos mais complexos, né, multifísicos, etc., a gente deixa esses modelos para a parte de pesquisa. Com esses modelos prontos, a gente vai lá, pega esses modelos, tenta simplificar um pouco, construir algo diferente e ter um modelo um pouquinho mais simplificado, numa faixa ali de acurácia aceitável, para a gente poder assessorar de maneira mais rápida a parte experimental, né, a parte que está realmente construindo as peças, para que eles possam testar, conforme eu mostrei para vocês ali, criando aplicativos, etc., para que o pessoal da área experimental possa testar diferentes valores, né, diferentes técnicas, diferentes abordagens, para ver qual é aquela abordagem ótima para fazer a sua peça de manufatura aditiva da melhor maneira possível e tentando acertar de primeira ou tendo que fazer pequenos ajustes finos apenas. Eu deixo aqui algumas referências para quem tiver interesse em entrar nessa área, se informar um pouquinho mais nessa parte de modelagem, principalmente esses trabalhos aqui que estão sublinhados, que são grandes reviews. A gente tem aqui um trabalho do professor Scott e do professor Leandro sobre a técnica ENIAC, como é que ela foi implementada, o que ela causou no material, certo? Um trabalho aqui do Rafael Ferreira aqui sobre estratégias de deposição, onde ele criou um novo tipo de estratégia de deposição. Deixo aqui para vocês observarem essas referências, certo? Se vocês quiserem entrar em contato comigo, estou aberto, certo? A qualquer tipo de conversa, entre em contato comigo por e-mail ou através das redes sociais aqui do LaProSolda, ou vocês me acham facilmente no LinkedIn, Rodrigo Farias, vocês vão encontrar facilmente, certo? Posso passar referências para vocês, a gente pode trocar uma ideia, fazer um trabalho em conjunto.
E gostaria aqui então, né, de agradecer, né, ao FRN e à Rede PDI Mate pela oportunidade de poder estar trazendo esse conteúdo para vocês e falar um pouquinho da modelagem para manufatura aditiva, né, agradecer a UFA através do programa de pós-graduação, que é o LaProSolda, que é um laboratório onde eu trabalho há bastante tempo e gosto muito de trabalhar lá. Né, modéstia à parte, a gente tem feito uns trabalhos muito interessantes na área de manufatura aditiva. Quem quiser conhecer pode vir conversar com a gente. Agradecer a Petrobras, que ela tem financiado alguns dos projetos atuais nossos, inclusive projetos de manufatura aditiva, certo? E fico então à disposição para qualquer contato que vocês queiram ter comigo aqui na parte de providenciar referências para vocês, às vezes uma orientação, se vocês acharem pertinente, ou até construir projetos aí em parceria com os laboratórios, projetos com empresas, né? A gente pode fazer algumas análises interessantes aí em conjunto, alguns estudos de caso bem interessantes, conforme alguns que eu apresentei para vocês. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade, até um próximo evento aí. Quem sabe a gente pode se falar na próxima vez, ao vivo de preferência. Muito obrigado, então, e até mais.